Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Olá, tudo bem? Eu sou o Daniel Demétrio e você já conhece o nosso programa Inovação e Negócios de todas as quintas-feiras na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. E agora, a partir deste mês de outubro, o nosso programa Inovação e Negócios será exibido também na TV Jangadeiro, aos sábados, às 9 horas da manhã. E nessa primeira edição do programa, vamos receber o reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Cândido Albuquerque, e entender o belo trabalho que tem sido feito lá na nossa querida UFC. Nessa primeira fase, nessa nova fase do nosso programa, não poderíamos deixar de falar a respeito de um assunto absolutamente primordial, reitor, que é educação, pesquisa científica, sala de aula, extensão, e ninguém melhor do que o meu amigo, querido reitor da Universidade Federal do Ceará, que eu estudei lá, né? O magnífico aqui, o Cândido Albuquerque. Obrigado pela sua presença, Cândido, tudo bem? Meu caro amigo Daniel, obrigado. É um prazer estar aqui novamente no seu programa. Eu que estive aqui há 2 anos atrás. Você foi o segundo convidado há quase 2 anos. E quando eu estive aqui há 2 anos, nós tínhamos muitas expectativas. Hoje nós temos muita coisa para contar, muitas realizações. A gente conseguiu, as universidades, o setor público e os setores produtivos fizeram uma união maravilhosa, e eu acho que a pandemia não foi mais sofrida do que foi, porque já foi muito sofrida, graças a esse trabalho conjunto. E eu estou muito feliz de estar aqui de volta no seu programa, porque ele é muito específico, né? Ele fala de fato de educação, fala de sala de aula, mas fala de um assunto que eu acho que me é muito caro: inovação. Inovação, empreendedorismo, negócios. Eu acho que isso é fundamental. A universidade hoje está muito focada nisso. Então, assim, eu queria começar, porque a gente não pode deixar de citar os relevantes reconhecimentos recentes que a Universidade Federal do Ceará tem recebido, né? Posso citar aqui vários. Eu li que aquela QS Latin America, em 2021, a 54ª melhor universidade da América Latina. Um estudo que colocou a UFC entre as 10 melhores universidades brasileiras. Esse último agora, na avaliação da CAPES, né, sensacional, super recente, né, de 2022, que a UFC foi classificada como a melhor colocada entre as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, passando da UNB. Que bacana, hein? Eu vou começar colocando aqui a UFC em números, né? Em números, para a gente ter uma ideia do que está acontecendo, né? Uma universidade com mais de 30 mil alunos, mais de 2 mil professores, em torno de 6 mil servidores, muitos laboratórios, mais de 100 cursos, etc. Enfim. Mas como foi a UFC? A UFC foi criada em 1954. E teve grandes gestores, né? Grandes reitores e tal. O nosso eterno reitor Martins Filho, que foi um herói, um bravo, né? A UFC não seria o que é se não a coragem do professor Martins Filho, a dedicação, a competência e tantos outros reitores. Eu não vou citar nominalmente cada um, porque senão eu vou acabar esquecendo alguns nomes e eu ficando no nosso eterno reitor Martins Filho, eu acho que está de bom tamanho. Mas o certo é que claro, nós vivíamos um outro mundo e tal, e as universidades começaram a interagir no mundo inteiro, ainda no século passado, e começaram a ser a fonte de produção. Quer dizer, ao invés das pesquisas se darem em empresas como Petrobras, Embrapa, elas começaram a convergir para as universidades. E mesmo assim, quando eu assumi a universidade em agosto de 2019, a nossa universidade, aos 65 anos, ela tinha uma patente. Ela só tinha uma patente em 65 anos. Passados, portanto, 3 anos, nós pudemos comemorar porque temos mais 32 patentes. Quer dizer, a capacidade da universidade de produzir ciência de qualidade. Eu, há meia hora atrás, antes de vir para cá, eu estava numa conferência com o embaixador Gerson, embaixador do Brasil em Israel,
Israel é um exemplo de inovação, de empreendedorismo, etc. Sim. E nós estamos querendo ver o que a gente pode aprender lá. E eu conversei e passei esses dados para o embaixador e ele ficou impressionado. Eu digo, olha, mas tem mais. No último ranking da CAPES, que faz avaliação dos cursos de pós-graduação, a UFC, até 3 anos atrás, ela era a maior do Norte e Nordeste. E nós conseguimos agora superar a última que estava na nossa frente, que era o UNB. Nós agora somos a universidade com melhor desempenho, com os melhores cursos de doutoramento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Nós temos 15 cursos com nota excelência internacional. Isso é um feito, não é? É um feito porque... E as pessoas não têm noção disso. Não tem noção. É um feito porque, olha, aí estão universidades importantes, como a Universidade Federal da Bahia, a Universidade Federal de Pernambuco e o UNB, que é uma universidade que tem muitos recursos. Escola. E nós estamos à frente de todas elas. Então, o que nós estamos mostrando é que é possível fazer escola pública de excelente qualidade. Você viu agora quando saiu os rankings das 21 melhores universidades entre as 1000? Estamos lá e bem colocados. Impressionante. Nós não estamos lá atrás. Como você sabe, todos devem ter ouvido, no dia 28 de setembro agora, nós fizemos uma reunião lá na UFC com reitores e representantes de todas as universidades do Ceará. Então, o que nós queremos é que os nossos laboratórios sejam, por exemplo, multiusuários. Por exemplo, tem uma pesquisa na Unifor, na UES, e eles estão precisando de um determinado equipamento, fazer um determinado ensaio, que eles não tenham lá. Não há desenvolvimento de nenhum país do mundo sem as academias. E esse trabalho tem que ser feito com a indústria, com os setores produtivos, com a FIEC, por exemplo, com o governo do Estado. O governo do Estado tem um projeto do cientista-chefe. Espetacular. Da FUNCAP. Espetacular. É espetacular. Professor Tarcísio. Professor Tarcísio. Professor Jorge Soares. Tá lá também. Ambos já estiveram aqui conosco contando essa história. Também. São muitos professores. E ele está trazendo a produção de conhecimento e tecnologia. Nós estamos resolvendo os problemas específicos. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. É rapidinho, fica aí. Tem palavra que já nasce no plural, porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. É um prazer enorme nessa primeira edição do programa que vai para a TV Jangadeiro, também aos sábados às 9 da manhã. Presença aqui do reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Cândido Albuquerque. Queria pegar aqui a sua última fala, professor. E as pessoas, de um modo geral, elas podem não ter o conhecimento que a Universidade Federal do Ceará, ela não somente faz um trabalho belíssimo dentro de sala de aula. Então, vamos falar um pouquinho exatamente dessa interação com a sociedade, né? Como, por exemplo, área pública, o que foi feito na época da pandemia foi uma maravilha, quantas vidas a Universidade Federal ajudou a salvar, né? E no campo da inovação, o Centro de Empreendedorismo, tema absolutamente relevante, inteligência artificial, um centro de referência em inteligência artificial. Como é que funciona a UFC fora da sala de aula, professor, na interação com a sociedade, setor público e setor privado? Olha, na prática. Na prática... Pergunta ampla não, mas acho que dá para seguir, né? Tá, sim. Vamos aqui. Até porque eu acho que a sala de aula acompanhou a atividade de pesquisa, ou seja, houve uma aderência, como aliás isso ocorre nas grandes universidades do mundo, uma aderência para que o conhecimento teórico seja transformado objetivamente em produtos de tecnologia que melhore a vida das pessoas. Como é que isso conversa com o Centro de Inteligência Artificial? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar... Isso é um tema muito relevante, não? É um tema relevante, é engraçado, porque nós... Só paixão isso aí, não? E é engraçado porque nós criamos o Centro de Empreendedorismo e Inovação, condomínio
Esse nome até foi o Augusto que deu, né? O Augusto grande amigo, nosso pró-reitor. É um cara fantástico. Então, vamos lá. A ideia era, nós precisamos de um espaço para a convergência da inteligência cearense. Ou seja, nós precisamos de um espaço onde a demanda do Estado, a demanda do setor produtivo. Demandas reais. Demandas reais. Do dia a dia. Do dia a dia. Os problemas da sociedade, do Estado, da indústria e tal, possam ter um tratamento científico. Onde é que ela pode se encontrar? Esse é outro tema que a gente tem sido muito gratificante, foi a coragem que a UFC teve de sair da aula presencial para a atividade remota e crescer rapidamente com uma ação de inclusão digital impressionante. Mas voltamos ao condomínio do empreendedorismo. Então, a ideia era a gente ter um espaço que tivesse um espaço para a Federação das Indústrias, um espaço para o SEBRAE, um espaço para o governo e, fundamentalmente, para os pequenos empreendedores. O cara quer fundar uma startup, onde é que ele vai? Vai para debaixo de uma árvore? Onde é que ele vai? Vai para uma biblioteca? Ou a gente deve ter um espaço em que você possa ter ali a capacidade de orientação para que você execute a sua ideia, ter os equipamentos necessários, ter a pessoa para você trocar necessários, ter as pessoas para lhe orientar. Então, a ideia do condomínio do empreendedorismo foi essa. Agora, um detalhe engraçado. Nós criamos o condomínio do empreendedorismo em 2020. Em 2021, eu fui conhecer os centros de pesquisa de Madrid. Madrid tem 2 universidades muito grandes, que é a Complutense, que tem 80 mil alunos, e a Autônoma, que tem 60 mil alunos. Muito bem. E quando nós chegamos lá, olhando, tinha lá centro de empreendedorismo e tal, e não sei o que e tal. E nós fomos conhecer. Quando nós chegamos lá, era a ideia exatamente igual à nossa, só que eles fizeram isso em 2007. Ou seja, nós não sabíamos... A mesma tese. A mesma tese. A mesma conformação. Que validação. A mesma lógica. Assim, eu conversei com... Primeiro fomos os reitores, mas depois a pró-reitora lá de inovação foi nos mostrar lá o que eu vou chamar de centro de empreendedorismo. Lá eles não é condomínio, lá é centro de empreendedorismo. Tem até um nomezinho, Complutense Empreende, um nome assim. E eu dizendo para ela, depois que ela fez uma explanação, eu disse, professora, olha, eu não conhecia o seu centro. E eu também não podemos ser acusados de ter copiado a sua ideia, mas não teria nenhum problema se tivéssemos copiado. A senhora está dizendo que foi em 2007 que vocês criaram isso aqui. Pois nós temos uma absolutamente igual que nós criamos no ano passado, em 2020. Quer dizer, a necessidade desse espaço. E é lá que está o nosso parque tecnológico, para que você possa fazer crescer a sua indústria. É lá que está o nosso centro de inteligência artificial, que nós temos uma parceria interessante. Tema dos mais importantes. Porque o mundo inteligência hoje, artificial. tudo que você faz hoje tem inteligência artificial pelo meio, né? Os algoritmos estão aí. Não dá para você achar que ele não é fundamental no desenvolvimento. E a universidade precisa estar preparada para isso. A universidade tem que ser a locomotiva para ajudar a impulsionar as grandes metas do setor privado e do setor público. Quer dizer, se a Federação da Indústria tem uma ideia, nós precisamos ajudar a desenvolver essa ideia. Se o governo do Estado tem, nós precisamos ajudar. E o governo tem ainda o papel também do fomento, né? Que aqui no Ceará é muito bem feito, eu vou repetir, pela FUNCAP. A conversa está muito boa, mas a gente vai agora para um breve intervalo, a gente volta já já. Fica aí. Tem palavra que já nasce no plural. Porque deixa correr a imaginação, os planos. Porque bom mesmo é ver com muitos olhos, de todos os ângulos e perspectivas. Ter o parceiro certo é multiplicar possibilidades, sonhos, realizações. Ser multi é unir forças, é ser sempre mais. Vem ser multi, M7 Soluções Financeiras. Apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Professor Cândido, nós temos recebido aqui muitas pessoas ao longo desses meses e existe uma pauta
talvez das mais importantes aqui para o nosso estado, que é a pauta do hidrogênio verde, que é essa nova fonte de energia aí, que foi verificado que o nosso estado aqui do Ceará tem um potencial enorme, e são números grandiosos e muita tecnologia envolvida, de armazenamento, e envolve muita infraestrutura nisso, enfim. E eu sei, nas minhas, todos nós sabemos, do envolvimento da UFC nesse hub de hidrogênio verde. O Maia Júnior, o Maia esteve aqui conosco e tal. Qual é o papel da UFC? Como é que a UFC pode colaborar, professor Cândido Albuquerque, para que esse projeto do hidrogênio verde de fato se concretize? Bom, esse é um projeto que eu participo desde o primeiro momento. A UFC participa, as academias participam, na verdade, por eleição do governo do estado. O primeiro convênio sobre isso é firmado entre o governo do estado, a FIEC e as academias. A UFC representando, apenas porque é a universidade mais velha, mas a relação, eu quero repetir aqui, a relação da Universidade Federal do Ceará com o Instituto Federal, com o UES, com a Unifor, com a UVA, com a URCA, com os centros universitários é perfeita, e nós estamos aproximando ainda mais. Quando o governo do estado pensou, já convidou as academias e a Federação das Indústrias, ou seja, a tríplice hélice. A gente sabe, por exemplo, que a Arábia Saudita hoje está fazendo a maior planta de hidrogênio verde, porque eles sabem que se perder o petróleo é a principal fonte deles, etc. e tal. Só que o Ceará foi agraciado pela natureza com as condições ideais. Vento, sol, água, e, enfim, tem tudo. O Ceará tem tudo para isso. E até uma posição geográfica com relação à logística, né, professor? E a posição geográfica extremamente privilegiada, porque eu costumo brincar dizendo que o Ceará fica na esquina da América, o canto da América, ele está ali, é perto da África, perto da América do Norte, né, de Miami, e perto da Europa, Portugal. Nós estamos a 6 horas e 3 horas de qualquer desses locais, né? Porque a ideia é que o hidrogênio verde mude o perfil econômico do estado. Traga muitos empregos, aumente, melhore a economia, etc. E como é que vai ser feita a distribuição fiscal disso aí? Tributária. Porque, às vezes, a gente não pensa muito nisso. Eu não vou dar o nome do país, mas o ano passado eu fui com o Augusto visitar um centro nacional de hidrogênio verde em um outro país. Né? E lá todo mundo falando como é que vai fazer a eletrólise e como é que vai resfriar para transportar e não sei o que, tá. E aí eu fui e fiz uma pergunta. Eu disse, e como vocês estão desenvolvendo a questão da legislação ambiental para enfrentar? Porque onde você for fazer vai ter impacto ambiental. Se você for para uma, tem impacto ambiental. Se você for fazer na praia, botando usinas ou fotovoltaicas, vai ter impacto ambiental, porque nós vamos precisar de mais energia. Como é que vocês desenvolveram isso? Não, essa questão nós não pensamos ainda. E aí eu fiquei impressionado, como é que um país do primeiro mundo está falando em substituir uma matriz energética e questões dessa natureza não estão sendo consideradas. Aí são estudos multidisciplinares com relação ao mesmo tema, não é isso, professor Cândido? Mesmo tema. Nós temos um grupo já, nós estamos fazendo um marco regulatório do Ceará. Tem uma questão fiscal, perfeito, ambiental, questão impacto ambiental. Basicamente, e de infraestrutura. A gente não pode imaginar que é só pegar um pouco de água e meter a eletrólise lá e separar o hidrogênio do oxigênio e está feito o hidrogênio verde. Não é assim não. Até porque nós temos outros países do mundo, o Chile, por exemplo, que o nosso país, o nosso estado do Ceará, nós teremos concorrentes. Sim. Então nós precisamos ser, né, professor Cândido? A Espanha também está lá na frente. Está lá na frente. A gente precisa ser eficiente para a gente ter um produto acessível ao mundo. Como é que nós vamos distribuir? Como é a melhor maneira de transportar, por exemplo, daqui para Roterdã, que a ideia é essa? Como é que nós vamos fazer isso? Mas é louvável esse entendimento ao diálogo, né? Esse ajuntamento aí de vários entes, de várias pessoas, de várias instituições para que a coisa se desenvolva. Então eu acho que isso é muito saudável, né? Muito saudável. A Universidade Federal do Ceará, é importante passar essa mensagem da contribuição na quantidade de vidas
que ajudou a salvar aqui na época da pandemia. Aqui, professor Cândido, a nossa tese é sempre olhar para frente. Mas eu acho que cases relevantes como esse, no nosso passado bem recente, devem ser muito exaltados. Parabéns. Eu queria agradecer a oportunidade, porque eu sei a repercussão do seu programa e a gente deixou uma mensagem positiva, uma mensagem de construção de pontes, de aproximação, quebrar qualquer aresta que possa existir, mostrar. Quer fazer o bem? Vamos fazer juntos. Você pensa o que você quiser. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto assim. Muito obrigado por essa oportunidade. Fico muito feliz. Um abraço bem grande. Um grande abraço a vocês, professor Cândido. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Foi um prazer muito grande ter vocês aqui hoje conosco. Agradeço muito também a presença do nosso convidado. E até o próximo sábado, se Deus quiser, às 9 da manhã, aqui na TV Jangadeiro. Jornal Jangadeiro apresenta Inovação e Negócios. Patrocínio M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.